Vou dar uma patralhada aqui. Bom, para mim é motivo de muita alegria, né, poder mais uma vez estar aqui com os irmãos, compartilhar um pouco da palavra de Deus. Que eu queria que você abrisse aí em Mateus capítulo 8. Fica com sua Bíblia aberta, quando vier para a igreja, traga a sua Bíblia, né? Para que você possa manusear, ler, se habituar, né, a manusear a palavra de Deus. É muito importante. Em relação à cantina lá de baixo, tem um apelo aí de um movimento aí mundial, não sei se vocês já ouviram falar, que quando alguém vai num café, já viu isso, Gustavo? Alguém vai num café, toma um cafezinho e deixa um café pago, né? Então, faça disso um hábito, né? Quando você chega lá embaixo, você compra seu lanche, e se você puder, se Deus tocar no seu coração, deixa um lanche pago, né? E alguém que não tiver condição de comprar o lanche, pode se dirigir lá ao caixa, que com certeza vai ter um lanche pago para você lá, né? Basta você chegar e dizer, olha, tem um lanche pago aí? Tem. E a gente vai, né? Então eu queria que você fizesse isso. Eita, as palmas fracas, né? É sinal que vocês estão com fome, vão lanchar muito, né? Beleza. Vamos falar com Deus mais uma vez? Senhor, nós queremos exaltar o Teu nome, te agradecer pela grande bondade da Tua parte de nos aceitar como filhos, de nos fazer filhos de Deus, irmãos de Jesus, e de nos fazer vasos para receber o Espírito Santo no nosso coração. Não tem como descrever isso, Senhor, isso é algo maravilhoso. E eu quero te agradecer, meu Deus, porque por Tua bondade, por Tua graça, Tu escolheste cada um que está aqui para vir meditar na palavra, ouvir a Tua palavra. E é isso que eu te peço, que Tu tenhas mais uma vez a bondade conosco de nos falar através do que está escrito aqui nessa palavra maravilhosa. Faz assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu estava sentado ali no louvor e estava tão gostoso, né, o louvor. Música de qualidade, né, pastor Alexandre? Músicos maravilhosos, né? Como o Denis toca bem, né, rapaz? Incrível. Como o pastor Alexandre toca, as meninas cantam. Né? Que conjunto maravilhoso. E eu estava olhando do meu lado o banco vazio. O Silvio está ali sentado no banco vazio. E eu, pela fé, eu estava vendo aquilo. Puxa, queria que você olhasse aí para o lado do seu banco. Tem um espaço vazio no seu lado aí, não? Quem será que está faltando aí nesse lugar, né? Que você pode ir lá e trazer para ser abençoado. Você pode ter certeza, tinha uma música que eu aprendi quando eu conheci a Silvia, que eu nunca tinha ido a uma igreja. E aí quando eu fui à igreja com ela, tinha uma música que eles cantavam na igreja lá, que dizia assim, fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, né? Nas mãos que sabem ser generosas. Então saiba compartilhar o Evangelho. O Evangelho é tão rico, é tão... Eu não sei o que seria de mim, pastor, que se não fosse o Evangelho, se não fosse a palavra de Deus, o que seria de nós? Onde nós estaríamos se não fosse a palavra de Deus? E por que a gente guarda com tanta... né? Deixa eu dizer uma coisa para você, o Evangelho, quanto mais você doa, mais você recebe. É assim que funciona. Quanto mais você dá da palavra de Deus, mais você recebe dela. Isso é claro, né? Eu queria falar aqui... hoje à noite sobre um tema, vocês estão vendo ali o molequinho, né, a carinha dele, sobre o medo. Por que medo? Porque medo foi uma coisa que eu cresci ouvindo meu pai me dizer, menino, tem cuidado porque medo é o pior inimigo do homem. O medo é o pior inimigo do homem. Então tem cuidado para não ter medo das coisas, né? Não aquele medo saudável, né? Não é desse medo que eu quero falar. Né? Lá em casa tinha um que aprendeu pela dor, viu, pastor? Ele gostava de botar o dedo na tomada, né? Ixi, esse era doido para botar o dedo na tomada. Não sei o que ele tanto gostava de tomada que ele... Aí por 2 vezes ele botou o dedo na tomada e tomou um choque. E aí ele aprendeu que ele não podia meter o dedo na tomada. Então esse medo é saudável, né? Não bota o dedo na tomada. E ele queria testar para saber se era verdade quem estava falando. E chegou lá e
Por 2 vezes ele botou o dedinho, né? Eu não estou falando desse medo cautela, desse medo que poupa você de muitos riscos, né? Eu fui sair hoje na neve dirigindo e eu tive medo, tive cautela, né? E eu digo, como é que eu vou entrar no posto de gasolina? Fiquei calculando aqui, vou por aqui, entro por ali. Não é esse medo que eu estou falando. Eu estou falando daquele medo que aprisiona a gente, aquele medo que impede que a gente avance, que a gente progrida, que impede que a gente compartilhe, né? Aquele medo que a serpente gera no pequeno rato, né? Quando ela se aproxima dele, o rato tem infinitas vezes mais velocidade do que a serpente para fugir, mas ele não consegue, porque o coração dele dispara tanto e ele tem tanto medo que o medo paralisa aquele animal e a serpente engole, né? Então é desse medo que eu estou falando. E Jesus aqui no capítulo 8, versículo 26, no Evangelho de Mateus, ele diz uma coisa muito interessante, ele faz uma pergunta para os seus discípulos. E é essa pergunta que ele está fazendo para nós hoje, que ele fez para mim hoje, tem feito para mim nesses dias. Perguntou-lhe então Jesus, por que sois tímidos, homens de pequena fé? Por que vocês são tímidos, homens de pequena fé? O dicionário Aurélio, né, diz que medo é um estado emocional resultante da consciência de perigo ou de ameaças reais, hipotéticas ou imaginárias. Reais? Sim, a tomada, né? Algo que realmente tem razão de ser na nossa vida, mas você vê que a proporção aí é de 66,666% contra 33,33%. Hipotético e imaginário são 2 contra 1, né? Outra coisa que ele diz é que é ausência de coragem, timidez, né? Retração. Outra coisa que ele diz é que é uma preocupação com determinado fato ou com uma determinada possibilidade. Mas deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Os nossos medos estão muito mais relacionados à possibilidade do que a fatos. E se a gente parasse para analisar, e já tem estudos sobre isso, 90%, mais de 90% das coisas que nós nos preocupamos jamais virão acontecer. Você sabia disso? Que 90%, mais de 90% das coisas com que eu e você nos preocupamos ao longo da nossa vida, dedicamos, desprendemos a nossa energia em nos defender, em tomar tantas providências para jamais acontecerão. Tem outra coisa que ele diz aí que a alma do outro mundo, não entendi direito esse troço que ele quis dizer aí, mas tudo bem. Mas ao contrário do medo, Deus nos apresenta uma palavrinha pequena chamada fé. Palavra pequena, mas uma palavra muito importante. E ele descreve fé da seguinte forma: fé é o estado ou atitude de quem acredita ou tem esperança em algo. Né? Eu acho que antes dele descrever isso, o Aurélio foi lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, quando diz que fé é uma esperança. É algo que você não vê, que você não enxerga, mas você espera, porque você tem uma firme convicção de que é um fato, que mesmo que você não vê, é um fato e é real, porque vem de Deus. Interessante que fé, se você fizer um paralelo entre fé e medo, né? E pelo que eu li aqui, o antônimo, né? Antônimo, né? O contrário de medo é fé e vice-versa. O contrário de fé é o medo, né? E de medo é fé. Fé é capaz de gerar vida. O medo é capaz de gerar morte. Se você parar para pensar, quantas vezes você viu alguém produzir alguma coisa porque estava com medo? Né? Quantas vezes você viu alguém produzir um bom relacionamento porque estava com medo? Quantas vezes você viu o medo conseguir gerar vida de alguma forma? É impossível. Porque o medo retrai, o medo coloca a situação de paralisia.
Já a fé é capaz de gerar vida, gerar esperança. A fé, como ele está dizendo aqui, é um estado, uma atitude de quem acredita, de quem vai atrás, de quem busca, de quem almeja, de quem deseja algo. São opostos entre si e geram uma disputa dentro do nosso coração. Tem um texto aqui que eu queria ler com você, que está em 1 João. Eu queria ler esse texto. Deixa eu abrir aqui. Para você ver como é interessante o que a Bíblia fala sobre isso. 1 João 5,19 diz assim: sabemos que somos de Deus. Ora, como é que eu consigo saber se eu sou de Deus? Através da fé. Não é? Eu consigo saber que eu pertenço a Deus através da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Todo aquele que nele crê não perece. Todo aquele que nele crê tem vida eterna. Você vê que a ênfase do Senhor Deus é na fé. É se eu creio ou se eu não creio. Aí ele continua. Mas o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro que não tem essa fé, que não conhece esse Deus, que não foi libertado por esse Deus, está soterrado, está enterrado. Existe uma grande lápide, né? Nesse mundo tão encantador que nós vemos aí, e que a gente busca tanto conquistar. Você pode ter certeza que esse mundo tem uma grande lápide já assim em cima dele, dizendo: aqui jaz o mundo que você tanto deseja. O mundo jaz no maligno. Existe uma concorrência dentro do nosso coração entre fé, ser de Deus, gerar vida, e aquilo que o mundo tenta nos imprimir. Aquilo que o mundo tenta colocar dentro de nós. E o próximo slide está aí, ele vai dizer o seguinte, ó, que o mundo busca incansavelmente nos imprimir um espírito de medo. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. O mundo é regido por uma força de morte. O mundo é regido por algo que não gera vida, algo estéril. Você pega o noticiário e você abre, você vai ver lá, né? Para quem está no Brasil, hoje o grande fantasma é a volta da inflação, né? Hoje só se fala em volta da inflação, aumento da gasolina, né? Aumento da taxa de juros. O que mais? Aqui no Canadá, né? O que a gente tem medo? Aumento da neve. Né? A gasolina baixou aqui, não foi? Mas o frio aumentou. Né? Mudança de governo, vistos, né? Aqui esse nome visto é um negócio bem, né? Temido, né? Doenças, abandono, né? Terrorismo, aquecimento global. O que mais que a gente tem medo? Solidão. Palavra forte, né? Quantos de nós tem medo da solidão? E por que a gente senta tão separado nos bancos da igreja? Faz tanta questão de ficar só, né? Algo que nós tememos, mas algo que nós alimentamos. A gente se fecha, produto do medo. Sabe por quê? Porque a gente prefere muitas vezes preservar o relacionamento que nós temos e já achamos que é seguro, do que se aventurar em ter novos relacionamentos e correr o risco de se machucar. Você sabia que é isso? Você sabia que tem muita gente que não se relaciona porque tem medo de se relacionar, porque um dia foi pisado, foi machucado, foi abandonado. E aí tem medo. E nós, o mundo imprimindo em nós o espírito do medo e a gente do lado de cá tentando se defender, né? Aí a gente vai e faz seguro de carro, seguro da casa, né? Plano de saúde, não se relaciona para não se machucar, né? E a gente vai arrumando um monte de situações para minimizar os nossos riscos. Bota alarme na casa, bota câmera, né? Bom, eu não estou no Brasil, né? Estou falando para brasileiro, mas vocês sabem dessa realidade. E a gente vai buscando de toda forma tentar minimizar os riscos, como se nós tivéssemos controle
pudéssemos, né, ter o controle da situação da nossa vida, do destino da nossa vida. Ledo engano. E quanto mais a gente se cerca, quanto mais o mundo nos ataca com o espírito do medo, e mais a gente se cerca de situações e situações, aumenta o consumo de antidepressivo, calmante, remédio tarja preta, né? Mais e mais pessoas têm um tal de síndrome do pânico, depressão. Um fato, um dado, né? Uma criança comum nos dias de hoje possui o mesmo nível de ansiedade de um paciente psiquiátrico da década de 1950. Uma criança comum nos dias de hoje possui dentro de si o mesmo nível de ansiedade de um paciente psiquiátrico da década de 1950. 60 e tantos anos atrás, as pessoas eram psicóticas quando possuíam o nível de ansiedade que as nossas crianças possuem hoje. Que tipo de sociedade nós estamos fazendo, né? Tudo por causa do medo. Por exemplo, eu tenho medo desse negócio aqui. O medo não multiplica, o medo divide, né? O medo não conhece a conta de X, né? O medo só conhece a conta de menos. O medo só conhece a conta de dividir, nunca de multiplicar ou de somar, né? O medo divide lugar no nosso coração com a coisa que nós mais desejamos na nossa vida, que é o quê? A felicidade. O que mais nós queremos na nossa vida é ser feliz. Se você chegar para mim e perguntar, pastor, e o que é que o senhor quer da sua vida? Eu digo, irmão, eu quero ser feliz. É o que eu quero. Quando alguém comete uma atrocidade, uma loucura, o desejo dele é ser feliz. Ele acha que fazendo aquilo, ele vai ser feliz. Dizem os estudos que até as pessoas que se suicidam porque acham que fazendo aquilo serão mais felizes. Às vezes se suicidam para impor um sofrimento a alguém que um dia os magoou e fazem isso pensando que impondo aquele sofrimento sobre alguém, o ego deles será mais feliz, e eles fazem. Feliz. Precisamos e queremos e desejamos, e Deus quer que sejamos felizes. Mas é impossível, irmãos, que a gente consiga ser feliz de verdade se o nosso coração está dividido entre a felicidade, entre o Espírito de Deus e o medo. Não podemos ser felizes e ter medo ao mesmo tempo. Tem alguns personagens bíblicos interessantes aqui. Adão, foi o que Adão fez, né? Adão, quando cometeu aquilo que Deus havia dito para ele não fazer por amor a ele, porque Deus não queria que Adão corresse o risco, né? E Deus, quando procura Adão e chama Adão, a Bíblia diz que Adão se escondeu. Se esconde de Deus, se separa de Deus, não se relaciona com Deus. Está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 8 em diante. E aí quando Deus chama Adão e diz, Adão, onde você estava? E Adão responde, sabe o quê? Eu tive medo porque eu estava nu. Eu estava nu e porque eu tive medo, eu tive que me esconder da tua presença. Quantas vezes nós nos escondemos da presença de Deus porque temos medo de Deus? Ah, pastor, você tem medo de Deus? Tem. Tem. Temos medo do compromisso que Deus quer de nós, né? Temos medo daquilo que nós sabemos que precisamos deixar de lado para viver uma vida de dedicação ao Senhor. Temos medo. Não queremos. Quantas pessoas não se aproximam de Deus com medo de abandonar práticas, né? Com medo da cobrança que vão receber, se é que é assim? Lucas capítulo 22, a Bíblia nos fala de outro personagem, Pedro. Quando foi confrontado pelas pessoas se ele conhecia o Senhor Jesus que estava sendo crucificado, ele disse, não, nunca vi esse cara, não sei nem quem é, sai daqui. E de novo chamaram, olha você, eu acho que eu vi você com ele, você não me é estranho, eu vi esse cara ontem, você estava junto dele. Não era eu, você está enganado, era outra pessoa. E pela terceira vez chamaram ele, e Pedro se aborrece, fica chateado com a pessoa que veio perguntar. Uma mulher viu Pedro olhando de longe, e chama ele e pergunta de novo.
E Pedro teve medo de assumir uma posição ao lado de Jesus. Quantos de nós não temos tido medo de assumir uma posição ao lado de Jesus? Somos crentes de domingo na igreja, mas na segunda-feira no nosso trabalho, nós não queremos confessar Jesus, porque temos medo. Medo de assumir, porque sabemos que quando nós assumimos qualquer compromisso com qualquer coisa que seja, esse compromisso vai nos cobrar consequências. Mas você não já reparou que você, quando assume um compromisso com Deus, você está debaixo da consequência de Deus, e quando você assume um compromisso com o mundo, com o espírito do medo, você está debaixo da consequência do espírito do medo? É impossível, irmãos, a gente passar pela vida de forma ledo engano, aquele que pensa que não assumiu, eu não vou assumir um compromisso, eu vou ficar neutro aqui. Não existe neutro, irmãos. Ou tu é quente, ou tu é frio. Ou tu é de Deus, ou tu não é de Deus. A palavra nos ensina, quem não é por mim, é contra mim. Quem não está juntando comigo, está espalhando. E a gente não assume o compromisso com o Senhor achando que a gente vai fugir da consequência do compromisso com Deus, quando na realidade estamos assumindo e estamos vivendo a consequência do espírito do mundo. Engana-se quem pensa que não vai viver consequências. E Pedro teve que amargar, teve que chorar o choro da amargura, da tristeza, por ter negado o Senhor. Medo de assumir as consequências. Outro personagem interessante, né? Outra coisa muito interessante que a gente passa na vida da gente é o medo de enfrentar as coisas. O medo de falar a verdade, o medo de chegar lá e dizer, né? De assumir. E os problemas vêm e a gente tem medo de enfrentar o problema. Saul foi assim. Saul, quando o filisteu Golias, né? Eu acho que todo mundo aqui conhece essa história, desde que pequeno a gente vê tanta coisa de Davi e Golias, né? Mas tinha um personagem ali que a obrigação, o dever de defender o povo estava sobre os ombros dele. E ele não assumiu e teve medo de enfrentar. Tem muito homem aqui que tem que assumir o sacerdócio do seu lado, a sua casa. E o Golias está vindo contra a tua casa, contra teus filhos, contra a tua mulher. Vai levar tudo embora, você está vendo e não tem coragem de enfrentar. Homem, você é o sacerdote do seu lar. Assuma, enfrente. Porque o Golias não vai deixar de vir, não. O espírito do mundo vai vir contra a sua casa. E aí, quando ele chegar e encontrar um sacerdote como Saul, com medo, ele vai entrar. Josué chegou para mim agora ali, viu? Aí disse assim, na hora você mandou abraçar o povo aqui, né, pastor? Aí ele foi e me disse, deixa eu lhe dar um abraço aqui, pastor. Meu pastor. Rindo, brincando, aí me deu um abraço, né? Se eu não for o pastor do meu filho, quem vai ser o pastor dele? Se você não for o pastor da sua casa, quem vai ser o pastor da sua casa? Vai ser o Golias. E diz a Bíblia que Saul teve medo de enfrentar o gigante e deixou que o povo ficasse à mercê das ameaças do inimigo. 1 Samuel capítulo 17, depois você pode ler, versículo 11, diz a Bíblia que eles temeram muito, ficaram apavorados. Outro que teve medo, valorizou tanto o momento, valorizou tanto a vida presente que não olhou para o futuro. Esaú. Que coisa triste. Diz a palavra de Deus que eram dois irmãos, Esaú e Jacó, e Deus, o pai, ia abençoar o filho mais velho, que era Esaú. E diz a Bíblia que Esaú chegou da caçada, não conseguiu pegar nada, chegou com fome. E Jacó tinha feito um cozidão, né? Quiabo, maxixe, girimum, macaxeira e umas costelas de bode. Botou tudo na panela, fez um guisado e deixou. Na hora que ele começou a enxergar
Saul encostando, ele disse: vou pegar esse besta e agora. E diz a Bíblia que ele destampou a panela e pôs mais lenha no fogo e abanou, e o cheiro daquele cozido começou a subir. E Esaú, que era um covarde, foi entrando e começou a sentir aquele cheiro, e aquela coisa começou a revolver nele por dentro. E ele, porque era um homem que só enxergava o presente, diz a Bíblia que ele teve medo de morrer e trocou o seu direito de primogênito. Quantos de nós temos trocado o nosso direito de primogenitura por medo? Outro personagem, João capítulo 5, versículo 2 a 10. Um aleijado que estava na beira de um tanque, que se chama tanque Betesda, né, que é um lugar de cura. Diz a Bíblia que tinha ali uma multidão de pessoas e ele passou 38 anos ali, na beira daquele tanque. E tem umas coisas na Bíblia que você precisa pesquisar bem para você poder entender, né? Eu lia isso aqui, multidão, quando eu lia, eu imaginava assim 100, 150. Aí um dia nós tivemos a oportunidade de visitar lá, viu, pastor? O tanque de Betesda. Meu amigo, não cabe 15 no lugar. Agora eu faço uma pergunta para você: como é que um lugar que não cabe 15 pessoas ou 10 pessoas, é um espaço, talvez isso aqui, ó, e o tanque é um pocinho, é um buraquinho, é um pocinho, uma cacimba rasa na pedra, bem no centro, bem na rua principal de Jerusalém, a pedra assim cavada na Jerusalém antiga. 38 anos, e diz a Bíblia que uma vez por ano o anjo descia. Será que tiveram 38 pessoas que não cabiam nem ali na frente daquele homem? Ou será que aquele homem, por medo de se tornar um homem livre, deixava que as pessoas chegassem e pulassem na frente dele? Quantos de nós somos chamados para sermos livres com Jesus e por medo deixamos que os outros vão sempre na nossa frente, sempre na nossa frente, sempre na nossa frente, sempre na nossa frente? Se você veio aqui hoje à noite, é porque Deus quer te fazer um homem, uma mulher livre. Deixa de cultivar esse espírito de aleijado na tua vida. E aí diz a Bíblia que aquela água, quando agitava, alguém pulava na água e era curado. Alguém pulava e era curado. Alguém pulava e era curado. E será que em 38 anos aquele homem não conseguiu traçar uma estratégia? Será que aquele homem não conseguiu discernir o tempo? Olha, rapaz, no ano passado, quando o anjo veio, o céu ficou assim, a nuvem ficou não sei como, o sol... Poxa, 38 vezes o sujeito não conseguiu aprender a pular na água, por medo de ser livre. E aí quando Jesus questiona aquele homem, ele inventa um monte de desculpa. Ah, Senhor, sempre que a água agita, vem outro e pula na minha frente. Não tenha medo de ser livre. Qual é o seu medo? O medo pode gerar alguns conflitos dentro de nós. Conflito com lucidez. Eu nunca vi conseguir enxergar alguém com medo lúcido. Eu, pelo menos, quando estou com medo, eu fico apavorado, eu perco a lucidez, eu não consigo raciocinar. Não sei nem fazer conta. Eu não sei você, mas meu coração dispara tudo. Eu nunca consegui ver alguém que tivesse medo e confiança ao mesmo tempo. E eu nunca consegui ver ninguém bem sucedido na vida, fazer nada produtivo na vida que não tivesse confiança. Né? É impossível. Como é que você vai fazer alguém, vai fazer alguma coisa, vai produzir alguma coisa, vai gerar vida em alguma coisa, se ele não confia nele mesmo, se ele não tem confiança em si, se ele não tem confiança nos outros, se ele não tem confiança em Deus. Outro conflito interessante que o medo tem é com a misericórdia. Eu nunca vi ninguém, pastor Gustavo, conseguir ter misericórdia do outro, aquilo que você leu aqui.
Eu disse para o pastor Jaime que eu fui muito confrontado no dia da ceia aqui, né? O nosso instinto de preservação. E olha que nome lindo que eu arrumei para o meu medo, pastor. O nosso instinto de preservação às vezes é tão forte que nos impede de acolher alguém, que nos impede de usar o poder que Deus nos deu para libertar alguém. Nos impede, nós ficamos amarrados, nós ficamos com a mão para trás, algemados, não fazemos nada. Temos todos os recursos na mão, coisa que nunca vai nos fazer falta, irmãos. Será que você não conhece uma pessoa aqui nessa cidade que esteja precisando ouvir falar de Jesus, que esteja precisando ocupar um lugar num banco desse aqui? Que qualidade de igreja nós somos? Nós somos uma igreja maravilhosa, nós somos a igreja vitoriosa do Senhor. Irmãos, eu comentei isso com o pastor Jaime, com o pastor Alexandre. Não falei com o pastor Gustavo porque eu não tive a oportunidade. O que nós temos recebido aqui, nessa igreja, nesse púlpito aqui, nesse altar onde tem sido cantado aqui, irmãos, abra seus olhos, irmão. Eu disse para o pastor Jaime, pastor, só anda errado quem quer. Porque correção tem muita. O cajado, quando começa a descer, lá de cima vem descendo, quebrando, não tem conversa, meu irmão. Lá no Maranhão a gente chama taca. Taca é peia, né? Para quem está traduzindo, chibata. Diz um nome aí, pastor Alexandre, me ajuda. Chicote, pancada. Lá no Maranhão tem um nome que eles chamam bog. Dá um bog, né? Você deu um bog no outro, né? É pancada, né? Em inglês, né? Bug, né? Bug é isso? Bug. Budge. Meu inglês é o bom, hein? Então existem muitos conflitos que o medo pode trazer dentro de nós. O medo é improdutivo, como nós vimos aqui. Adão, Pedro, Saul, Isaú, o aleijado de Betesda. Qual é o seu medo? Mas se você se agarrar na fé, nessa fé que é pregada aqui, que é ensinada aqui, na palavra que é dita aqui, sabe o que vai acontecer com você? Vai acontecer aquilo que o Daniel pregou. Cadê o Daniel, grandão? Altão, meu tradutólogo, está ali. Cabra bom. Gosto dele de graça, porque o cabra, rapaz, é gente boa demais, viu? Gente fina. Ajuda, se compromete de ajudar, não tem medo. Não tem medo. Pregou aqui sobre os amigos do paralítico. Está lá em Lucas capítulo 5, verso 19. Diz a Bíblia que eles foram ousados, eles não se acomodaram, eles não tiveram medo, eles arranjaram uma solução. Porque eles sabiam que aquele homem não tinha outra saída se não se encontrar pessoalmente com Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você, teu pai, tua mãe, teus irmãos, tua família, teu vizinho, não tem outra saída se não se encontrarem com Jesus. E eu posso te garantir uma coisa, você não vai precisar descer de rapel por aqui. A porta aqui está aberta e lá não tem uma roleta cobrando ingresso para entrar. Eles foram. E diz a Bíblia, mais na frente, salvo engano, no versículo 30, que Jesus viu a fé daqueles homens. A fé deles era tão viva, a ausência do medo deles era tão viva, que era capaz de ser vista, de ser enxergada, de ser sentida, de ser discernida. Jesus vendo-lhes a fé, diz a Bíblia. Outra pessoa que eu vejo maravilhosa na Bíblia, que não teve medo, apesar de todas as circunstâncias, né? A gente diz, pastor, mas porque o senhor não conhece minha vida? Pastor, porque o senhor não sabe o que eu tenho passado. Será que você já passou? Quantos anos eram que aquela mulher estava doente, hein, pastor Gustavo? 12. 12 anos com uma menstruação que não parava um dia sequer. Será que é fácil para uma mulher, hein? Anemia.
Com certeza devia ter algum mioma, algum dores, cólicas, dinheiro, gastou tudo que tinha, nem as pessoas que tinham a obrigação de cuidar dela cuidavam mais, porque ela era um peso. Deixa eu perguntar uma coisa para você, meu querido que está aqui nessa noite. Você está há 12 anos com uma hemorragia em você que não para nunca? Mas aquela mulher, diz a Bíblia, ela não temeu a multidão. Diz a Bíblia que ela ouviu falar de Jesus. E você pode ter certeza que ela não tinha livros e livros e livros e compêndios teológicos que você tem hoje, não. Ela não tinha um pastor Jaime aqui pregando todo domingo para você saber o que é Deus, o que é Bíblia, não. E CDs, e sites, e vamos pesquisar quem é Deus, quem é Jesus, o que ele pode fazer. Não, ela ouviu, alguém disse, olha, tem um cara aí, que ele está dizendo que ele é Deus, ele pode até, não sei como estão dizendo os fariseus, mas que ele tem todas as ferramentas, ele tem. E um cara conversando com o outro, não disseram nem para ela, e ela estava pertinho e ouviu aquela conversa, aquele sussurro, ele disse, eu preciso lá ver esse cara. E diz a Bíblia que aquela mulher estava encurvada no seu corpo, porque não aguentava mais ficar de pé. Mas dentro do seu peito ela ficou em pé. E ela disse, eu vou lá. Vou passar a mão, que se eu chegar perto dele, eu tenho certeza que eu vou ser curada. É o conflito entre o espírito do mundo, o espírito do medo e a fé. A esperança, a certeza de algo que você não vê, a convicção firme de fatos que se esperam. E aquela mulher se enche de esperança e diz a Bíblia, ela foi lá e toca em Jesus. Jesus para, se vira e diz, alguém me tocou de forma especial, porque de mim saiu virtude. Ou talvez o homem da mão ressequida, Marcos capítulo 3, versículo 33, diz a Bíblia que Jesus, olha aquele homem que tinha uma mãozinha assim, ó, mirrada, e diz a Bíblia que aquele homem estava no lugar onde não tinha luz, pastor, é interessante isso, né? Ele estava no lugar escuro da igreja. Congregação toda reunida, as luzes acesas, as lâmpadas, e aquele homem estava no fundo, lá no fundo. Porque ele tinha vergonha da sua deficiência. Ele não tinha coragem de expor. Mas no momento que ele ouviu a pregação do Evangelho, no momento que ele ouviu o Senhor Deus falar através de Jesus, movido pelo Espírito Santo, e a pregação do Evangelho entrou no ouvido daquele homem, desceu para o coração, ele se encheu de fé. E quando Jesus olha para ele, diz assim, ei, você aí atrás, vem para o meio. Olha que coisa estranha, Jesus podia ir lá e curar o homem como toda a vida fez, né? Mas Jesus disse para ele, eu vou desafiar a tua fé, você vai ser curado se você tiver coragem de expor o teu medo diante da congregação. Coloca teu medo bem aqui, ó. Coloca tua vergonha bem aqui, ó. E às vezes a gente vê a pregação da palavra, ouve, vê aqui, o pastor chama para orar, vamos orar, irmão, vamos orar, e você está com um problema aí, Deus falou contigo, te chama e você, com medo não vem, e volta para casa com a tua mão mirrada, com a tua mão ressequida. Se Deus está falando contigo hoje, não tenha vergonha do teu medo, não tenha vergonha do teu pecado. Abra diante de Deus e o Senhor vai te curar para a glória dele em nome de Jesus. Vem para o meio. Outro personagem que eu acho fantástico, que trocou o medo pela fé, Ananias. Essa semana eu recebi um vídeo, meu Deus do céu. Eu disse, pastor, o senhor quer assistir? Eu pensei muito em mandar para o pastor Jaime. Eu digo, não, que o pastor vai pensar que eu sou doido. Não vou mandar, não. Aí quando ele entrou lá em casa, eu disse, pastor, o senhor quer assistir? O senhor tem estômago? O senhor já comeu hoje? Faz que hora que o senhor comeu? Eu disse, não, tem umas 4 horas que eu comi. Eu digo, bom, então o senhor não vai vomitar, não. Não tem mais muita coisa, não, para vomitar. O senhor quer assistir? Ele quer. Aí eu liguei, digo, eu só vi uma vez, entreguei para ele assistir. Ele olhou assim, quando chegou no meio, ele soltou. Um irmão seu, um irmão meu, de joelho. E uns homens orando para o Deus deles. E eles pegam o pescoço dele com uma faca desse tamanho assim. Tá, tá,
e aquela cabeça cai. E ele pega a cabeça e bota do lado. E eles continuam orando e orando. A gente vê essa cena, mas se o Espírito Santo de Deus chegasse para mim, talvez o pastor Jaime ele ia, eu não sei se eu ia não. Chegasse para você e dissesse assim, vai lá, naquela nação, onde está acontecendo isso. Sobe a rua direita. Procura o número 66. Chega lá que tem um cara que eu escolhi, e ele está cego, e ele está orando. E esse cara é o chefe do que manda fazer isso. Diz a Bíblia que Saulo, inspirava morte contra os irmãos. E teve um homem que venceu o medo e foi, Ananias. E diz a Bíblia que Ananias deve ter olhado para Deus, Senhor, minha família, meus filhos, minha mulher, meu Senhor. É tu, Ananias, vai. Às vezes a gente lê esse texto de forma tão banal, né? Mas está acontecendo hoje, irmãos. E diz a Bíblia que ele se levanta e vai, e ele chega lá e acontece um milagre maravilhoso. E hoje eu e você podemos ser ricamente abençoados por essa palavra através de alguém que foi chamado por Deus, que foi o apóstolo Paulo, mas que teve fé suficiente para vencer o seu maior medo, um desespero, e ir lá pregar o evangelho, que foi Ananias. Atos capítulo 9. Outra pessoa que venceu o medo e deixou que a fé sobrepujasse o medo foi o cego Bartimeu. Diz a Bíblia que Jesus foi até aquela cidade somente para ver aquele cego. Diz a Bíblia que Jesus entrou em Jericó e saiu de Jericó, não fez nada em Jericó naquele dia. Eu acho que ele comeu peixe assado, né? Farofa de torresmo. E aí Jesus vai lá, prega o evangelho. Não, aliás, não diz a Bíblia isso, né? Vai lá, come o peixe seco dele. E sai, quando ele vai saindo de Jericó, ele encontra o cego na beira da estrada, gritando, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E diz a Bíblia que aquele homem estava sentado ali na coxia da calçada, no chão, jogado na sarjeta, um mendigo jogado ali, mulambudo, cheio de trapo. E diz a Bíblia que os próprios discípulos de Jesus olharam para aquele homem e disseram, rapaz, larga, não incomoda ele. Para com isso, deixa de gritar. E eu acho interessante quando eu contava essa história para o Samuel, ele dizia, Samuel, como é que o cego gritava? Aí ele dizia assim, não incomoda o homem, rapaz. E os discípulos, né? Nós queríamos impedir de que aquele homem chegasse até Jesus. Mas diz a Bíblia que ele venceu o medo da religião, passou por cima dos religiosos e foi, e gritou, e clamou, e cada vez gritava mais alto, diz a Bíblia, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E diz a Bíblia que Jesus para, olha para aquele homem, esquece todos aqueles que estavam ao seu redor. E olhou para aquele que clamou com sinceridade, com fé, porque abandonou o espírito do medo. E perguntou, o que queres que eu te faça? Essa é a pergunta que o Senhor faz para você nessa noite. O que você quer que o Senhor faça na tua vida? E diz a Bíblia que aquele homem pegou algo que mais machucava a sua vida e disse, Senhor, eu preciso voltar a ver. E ali ele foi curado. Marcos capítulo 10, versículo 46. Pessoas comuns. A maioria deles não sabemos nem o nome, aqueles que foram alvos dos milagres de Jesus. Talvez eu não sei nem seu nome, você não sabe nem meu nome. Mas nós não estamos tratando disso aqui, nós estamos tratando de você vencer o seu medo e abrir a sua boca e clamar para o seu Deus. O medo é improdutível, porém a fé pode gerar vida. Nesse contexto de Mateus 8, 26,
É um contexto muito interessante, que os discípulos tinham entrado num barco, estavam atravessando o mar, e de repente, diz a Bíblia, veio um seismos, que representa um tremor muito forte, a água se agitou, o céu e o mar se... E o barco que eles estavam começou a... Já ia naufragar e você, às vezes, se encontra no barco assim, né? Tua família está naufragando. Tuas esperanças estão afundando, né? E é interessante que Jesus dormia, diz a Bíblia. Deitou a cabeça em cima de uma rede de pesca. Encostou a cabeça ali e dormia enquanto os discípulos quase naufragavam. Jesus não dormia porque não se importasse com os discípulos. Jesus dormia porque queria ensinar aos seus discípulos que as tempestades da vida, elas podem e elas devem nos ensinar a reagir, conhecer a Deus e depender dEle. Vou dizer de novo. Talvez você esteja passando o que você está passando, não é porque o Senhor esteja indiferente. Não é porque o Senhor não se importe com o teu problema. É porque Ele quer ensinar a você que essas tempestades que você está passando precisam ensinar você a reagir, a conhecer a Ele e a depender dEle. Nunca destruir você. Essa semana fui numa casa de uma irmã aqui. E eu já disse para ela ali mais ou menos, não disse com tanto detalhe, mas eu fui tão impactado. Deus falou tanto comigo. Na hora que eu entrei lá, pastor Jair, ele disse, a irmã o esposo dela está no Brasil, a irmã está aqui só, o esposo teve que ir, a filhinha não está estudando, é uma coisa que a gente fica assim, preciso fazer alguma coisa, né? Pelo menos orar, no mínimo orar, eu tenho que orar. Aí sabe aquelas vezes que você vai e diz, vou chegar lá, se eu tiver uma oportunidade, eu faço uma oração. Que nada. Quando eu cheguei, toquei na campainha, que a irmã abriu a porta, que eu botei o pé na escada, que eu botei o pé no segundo degrau, que eu botei a cara na porta aqui, começou que veio lá de dentro um cheiro de frango assado, meu irmão. Pense numa casa cheirosa. Ô negócio maravilhoso. Pastor, a lombriga A brigou com a lombriga B. Começaram a se estranhar. E a irmã veio lá de dentro. Eu esperava que a irmã viesse, né? Sim, pastor, ora por mim. A irmã veio lá de dentro, quase engolindo a orelha. Um lado da boca bem aqui, o outro bem aqui. Aí ela chegou, olhou para mim. Nos meus olhos, esticou o braço, pegou na minha mão e apertou, quase quebra meu dedo. E disse assim, a paz do Senhor. Aí eu me arrupiei da cabeça aos pés, né? Alguém que está no meio dos seismos, né? A onda bate de um lado, o vento bate do outro, o barco está se rachando no meio, a situação é difícil, a situação não é fácil, mas sabe reconhecer em Deus, sabe substituir o medo pela fé. O Senhor é contigo, servo de Deus. Deus vai te usar aonde você estiver. Como tem te usado. E os discípulos viram aquilo tudo e disseram, salva-nos porque nós vamos morrer. Será que você está dizendo isso para Deus? Senhor, eu estou morrendo. A turma lá em casa chega e diz, Paulo, estou morrendo de fome. Eu digo, peraí, morrendo você não está não, meu filho. Se você estivesse morrendo, você não estava nem falando. Quer comer uma salada? Não, papai, salada não quero não, quero uma pizza. Eu digo, então tu não está com fome. Se tu tivesse com fome, tu comia qualquer coisa. Minha mãe sempre me dizia, tu não está com fome, menino. Esse frango está ruim. Ruim nada, ruim é a tua boca. Tu não está com fome.
Olha a besteira que eles disseram em Marcos capítulo 4, versículo 38. Tu não te importas que morramos? Eu imagino Pedro chegando para Jesus. Jesus, olha aqui, Jesus. Nós vamos morrer. E tu também vai morrer, Jesus. Tu sabe nadar? Meu Deus. Tu sabe qual foi o pecado dos discípulos ali? Não foi nem o desespero, não foi nem o medo, não foi nem o medo em si. É porque quando alguém não bota a sua fé em Jesus como deveria botar e deixa o medo tomar conta, você passa a questionar o caráter de Deus. Eles questionaram se Jesus não se importava se eles iriam morrer. Senhor, tu não te importa conosco. Bem que os fariseus tinham razão, tu é um impostor. Nós estamos aqui, o barco indo a pique, tu está dormindo aí estirado, roncando. Que coisa ridícula. Nós aqui fazendo a nossa parte e Deus dormindo. O grande problema do medo é que quando a gente deixa ele tomar conta do nosso coração, ele destila um veneno tão cruel que você passa a duvidar do amor de Deus por você. Meu irmão, o medo corrói a nossa fé e a nossa confiança em Deus. Uma pergunta: você tem capacidade de confiar em Deus nos momentos de dúvida? Quando as circunstâncias são contrárias, quando as coisas não estão a seu favor, quando o vento está soprando para o outro lado? Segunda pergunta: você consegue confiar no poder regenerador do Espírito Santo na sua vida? Aí eu te pergunto: e na vida dos outros? Ah, pastor, mas é porque tu não sabe quantas vezes esse cara já me ofendeu, já me magoou. Não dá mais para acreditar. Será que Ananias fez essa pergunta para o Senhor, hein, pastor Alexandre? Mas, Senhor, o Saulo, Senhor, ele matou o Raimundo, o Francisco, o Antônio, o irmão tal, o filho da irmã tal. E os que ele não matou, ele mandou matar, Deus. Eu duvido, o Senhor pode consertar a vida de qualquer um, mas do meu marido o Senhor não conserta. O Senhor pode consertar a vida de qualquer um, mas esse meu filho eu já desisti dele, não tem jeito. E a gente vai dizendo isso para Deus, dizendo isso para Deus, dizendo isso para Deus, levantando dúvidas sobre o caráter do Senhor. Às vezes a gente confia que Deus pode fazer a obra na nossa vida, mas não somos capazes de acolher aqueles que Deus quer fazer a obra na vida deles também, através de nós. Segunda coisa do medo interessante é que ele nos torna tiranos. Né? Já prestou atenção que quanto mais medo o camarada tem, mais malvado ele é. Uma forma de defesa, né? Passa a ser um controlador possessivo. Eita, que os irmãos todos saindo da igreja. Chegar em casa, nós se entendemos, meu filho. Logo tu, Brutus. Ah, vai para a cozinha, está perdoado. Nos tornamos controladores possessivos. Porque eu tenho medo de me machucar, porque eu tenho medo de ser abandonado, eu vou controlar a vida do outro. Eu sou possessivo. Os discípulos chegaram para Jesus: Jesus, tu tem que tomar uma providência. Quantas vezes os discípulos fizeram isso em relação a Deus? Tu precisa resolver, Senhor. Jesus, calma que não é chegada a minha hora ainda, meu irmãozinho. Quem é Deus aqui sou eu, não é vocês não. É igual aquela história dos camaradas que estavam discutindo, né? Cada um queria ser mais, né? Mais do que o outro. Aí um dizia: eu sou isso, eu sou aquilo, tal. E um foi e disse: meu irmão, eu vou dizer uma coisa para ti. Você sabe quem eu sou? Eu sou Jesus Cristo. O outro disse: rapaz, tu não é Jesus Cristo, rapaz. Não faz besteira dessa, sua. Eu sou Jesus Cristo. Eu disse: quem foi que te disse isso, rapaz? Ele: foi Deus. Eu disse: eu?
Quanto mais inseguros nós somos, mais malvados nos tornamos. Mais possessivos, mais controladores. O medo nos torna tiranos. Terceira coisa do medo. O medo enfraquece a nossa memória. Acaba com medo, não se lembra do que Deus já fez. Nos momentos mais difíceis, nós somos capazes de lembrar o que Deus já fez na nossa vida? Será que quando você está passando luta, você se ajoelha diante de Deus e você começa a lembrar, Senhor, eu vou trazer aqui a memória, aquilo que a Bíblia diz, né? Aquilo que me traz esperança. Versículo tal, capítulo tal, a Bíblia diz isso, o Senhor operou na minha vida naquele tempo, quando eu estava assim, 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 e foi essa palavra que o Senhor me deu, e o Senhor foi correto e justo comigo, e o Senhor foi fiel e cumpriu. Versículo tal, capítulo tal, o Senhor diz isso na tua palavra, no ano 1900 e tal, eu estava passando tal problema na minha vida, e o Senhor entrou com providência, o Senhor entrou e o Senhor me livrou. Ou será que a gente gera uma amnésia espiritual tão profunda que a gente não consegue lembrar do que Deus fez? Eu falei aqui do Saul, né? Saul, um medo desgraçado, se fechou, o Golias lá gritando, e o Saul, ai meu Deus, fugindo da responsabilidade. E aí diz a Bíblia que chegou um moleque pequenininho, ruivo, bonitinho, todo arrumadinho, cabelinho partido de lado, sardentinho, chamado Davi. Assim parecido com o pastor Jaime, né? Cabelo de lado, ruivo, arruivado, né? E aí diz o Davi que o Davi chega e o gigante começa a vomitar, aquele espírito mundano. Vou te rachar no meio, vou te matar, vou te pegar, vou te destruir, vou te jogar para as feras da terra, do campo. E todo mundo, rapaz, não vai que o cara tem 3 metros de altura. Tu já olhou o tamanho da lança do cara? Davi, não dá para ti, Davi. Veste aqui a armadura do Saul aqui. Ele não bate esse troço daqui. E aí quando começa a dizer que não dá, qual é a resposta dele, pastor Alexandre? Ele foi buscar lá na parede da memória. Tinha um lugar especial para as coisas de Deus. O flanelópolis de Davi estava cheio daquilo que Deus tinha feito. Os grampinhos, tudo lá. Sabe qual é o problema que a gente guarda na nossa memória? Sabe o quê? Só as mágoas, os ressentimentos, as raivas que eu tive de Gustavo. Aí eu guardo. Tive raiva de Gustavo, eu guardo. Gustavo me ajudou 10, 20, 30 vezes. Tem uma raiva dele, pronto, eu apago tudo que ele fez, que Deus usou para ele fazer. E aí eu só guardo aquela porcaria que aconteceu. E que às vezes a culpa foi minha, não foi nem dele. E aí sabe o que o Davi faz? Ele olha e enxerga o gigante e diz assim, o Senhor me entregou o leão e o urso. O mesmo Senhor que me entregou o leão e o urso vai me entregar esse incircunciso, porque ele não é de Deus. E deixa eu dizer uma coisa para você, quem não é de Deus não pode contra você, meu irmão. Porque você tem um dono. Me lembro da história do pastor, lá da Igreja de Cristo, lá de Fortaleza. Pastor Alexandre. Mago que dá dó. O paletó dele só tinha uma lista, né? Barbona bem aqui. Aí ele, um dia pregando uma mensagem que eu nunca me esqueci. Uma lição que ele me deu. Porque eu não sabia, eu não conhecia esse pai. E esse dia ele foi na Betesda só para dizer que eu tinha um pai. No céu, né? Um pai na terra eu tenho, graças a Deus, né? Aí ele foi lá e contou uma história interessante. Ele disse, meu irmão, um dia eu estava no Barco da Piedade, lá no Fortaleza, que a molecada brincava na rua, soltando pipa. Soltando pipa. E disse que tinha um moleque na rua que era mais avantajado do que os outros em termos financeiros, e ele só tinha paquetão. Paquetão são aquelas pipas grandes, né? Quem já viu aqui? Quem já soltou pipa aqui? Quem conhece um paquetão aqui? Aqueles pipão grandão. Conhece? Que em vez de só ser uma cruz, é 2 cruzes, é um em cima, um aqui. Já viram? A rabiola bem grandona. Ainda bota umas ventolinhas assim, né? Quando o vento vai... Hã? Com a bandeira do Flamengo.
Não, essa não era do Flamengo, porque a bandeira do Flamengo ninguém consegue cortar. Né? Era do Vasco. E aí o Taboca, que era o menino que era mais bem de condição, estava lá com o paquetão dele, e todo mundo queria o paquetão, e passando cerol, né? Vidro, o tradutor, vidro com cola, passa no cordão dos... Presta atenção, tradutor. Vidro com cola, passa no cordão da pipa, e aquele cordão se torna uma arma letal, ele corta. Chama cerol. Vidro moído. Pega uma garrafa de vidro, um copo velho, uma coisa, bate, bota a cola e passa na linha. O tradutor não pode reclamar de mim. Não fiz farofa ainda essa pregação, né? Aí o Taboca estava lá soltando a pipa. Aí algum desavisado conseguiu cortar pela primeira vez na vida a pipa do Taboca. Cortou. E quando a pipa corta, o vento vai levando ela assim, ela vai caindo, descrevendo uma parábola, né? Ela não cai. Ela sai voando. E quando o pastor Alexandre estava na porta da casa dele, aqueles murinhos baixos, ele estava no portãozinho aqui, ele vê a galera correndo, todo mundo gritando, aquela confusão, pega. Que ele olha para cima, ele vê a pipa do Taboca descendo. Ele olha a galera correndo e a pipa descendo. E ele diz, puxa vida, o paquetão do Taboca. De repente, que ele se dá conta, a linha estava bem assim, ó. Porque a linha vai descendo e ela vai andando, né? Aí o que foi que ele fez? Aí a pipa o que é que fez? Parou. Parou de andar, né? Aí a galera parou, todo mundo parou, a pipa parou, alguém pegou. Quando olharam, que olharam para ele era o Charles, o pastor Alexandre. Mago de Dadó. Os caras tudo grandão, né? Correram para cima dele e disseram, agora eu estou morto. Morri, vão me matar, vão me arrancar o pescoço. Morri, ai meu Deus. Quis se urinar na calça. Quando veio uma coisa na cabeça dele. Sabe o que foi? Ele deu um grito por um nome maravilhoso que podia livrá-lo daquela situação de perigo. Mãe! E aí ele disse que de repente a galera foi chegando, pega, esfola, mata, toma a pipa. Aí quando pararam, de repente a turma parou, todo mundo olhou para ele e disse, rapaz, começou a se inchar, e a turma começou a sair de um para o outro, ele começou a criar aquela confiança que ele olha para trás. Quem foi que ele viu? Aí ele disse, meu irmão, eu vi a minha maravilhosa mãe. Eu não sou órfão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Diz a Bíblia que o inimigo ruge. Ele berra como um leão querendo tragar a nossa vida. Mas você não é órfão. Você tem um nome que está acima de todo nome. Busque a fé no seu coração e clame por ele. Diga, Jesus. Jesus, me socorre. E ele vai vir a teu socorro. O medo enfraquece a nossa memória. O que Jesus pensa dos nossos medos? Vou correr, que eu estou em cima da... 125 imperativos estão escritos nos evangelhos. Por incrível que pareça, o que tem mais diz assim, ame a Deus e ao próximo. Amém? Não. Por incrível que pareça, 21, que é o que mais aparece, diz, não tema ou tenha coragem. Engraçado, né? O segundo que vem mais, só tem 8 vezes. Quase, né, 1/3 do que o outro, né? Do que o primeiro, que tem 21 vezes, que é não temer ou ter coragem. Que é amar a Deus e ao próximo. Sabe por quê? Porque o medo, ele tira a sua possibilidade de amar. Quem tem medo não tem coragem de amar. O pastor pregou aqui, 2 domingos atrás, sobre a necessidade que nós temos de amar. Irmão, amar é a maior aventura que você pode entrar na sua vida, é amar. O maior risco que você corre na sua vida é quando você se dispõe a amar o amor de Cristo. Você sabe por quê? Porque você pode, não, vai
ser decepcionado, vai ser perseguido, vai ser pisado. Isso é que o medo quer fazer, que você desista. Que você não tenha coragem, que você não vá, que você não faça, que você não se envolva, que você fique todo o tempo na berlinda. Ah, mas lá eu vou na igreja, eu me sinto tão bem, pastor. Lá é tão bom, tem uma música maravilhosa, tem um menino que toca piano, ele faz assim no cabelo. É tão legal ele tocando piano. Ele toca tão bem, né? Pô, esse cara é craque, rapaz. A esposa dele canta aqui. Pô. Profissionais mesmo. Sabe o que estão fazendo? Não estão brincando, não. Né? Aí você vem, acha tão bonito, 2, 3 canções maravilhosas, bem compostas, bem cantadas. Uma palavra que vai e bota seu ânimo para cima. Né? E aí você prefere ficar só vindo aqui de domingo na berlinda, só por medo. Estéril. Não produz. O medo é sutil e tira a sua possibilidade de amar. Mas se aventure a amar, que você vai viver a maior das suas experiências que você pode viver na sua vida. Ame. Tenha medo não. Todos sabemos que devemos amar a Deus e ao próximo. Mas por que nós não fazemos tantas vezes? Por que Jesus deu tanta ênfase? Porque Ele sabia, Ele sabe que se nós temermos, nós não vamos conseguir amar nem a Deus nem ao próximo. E se alguém perguntar para você qual é o primeiro mandamento, você sabe, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a gente mesmo. Fazes tu? Ah, pastor. É porque o senhor sabe, né? Fui traído tantas vezes, fui pisado tantas vezes. Ninguém atira pedra em árvore que não tem fruta. Jesus leva seus medos a sério. Eu tinha que ler esses versículos aqui, mas é tanto versículo que não vai dar tempo de ler. E eu estou em cima da hora. Aliás, já passei da hora. Mas todos esses versículos, Jesus está dizendo, não tema, não tema, não tema, não tema. Seja corajoso, não tema, tenha força, vá em frente. Abandone seu medo, creia, confie. Tem um versículo que eu queria ler. 1 João capítulo 4, versículo 18. Lindo, palavra de Deus. 1 de João capítulo 4, verso 18, diz assim: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Você tem vivido atormentado, meu irmão? Você tem vivido com medo? Ah, pastor, não. Será? Tem um teste. Quanto você tem produzido para Deus? O texto é claro. Se eu amo, de fato e de verdade, é porque o medo foi lançado fora. Mas se eu não tenho conseguido amar de fato e de verdade, eu não tenho gerado frutos de amor, e aí no versículo 19 ele dá a razão pela qual nós podemos amar. Você não precisa ter medo, você sabe por quê? Porque Ele te amou primeiro.
Antes de você merecer, antes de você ser perdoado, antes de você ser lindo, antes de você nascer, antes de você ter o que você tem, antes de você falar um inglês perfeito, antes de você ter um visto de cidadão canadense, antes de você ter se mudado para cá, antes de você ter se tornado um grande empresário, um grande pai, antes de você ter se tornado essa pessoa maravilhosa que você acha que você é, antes de você ser um grande tocador, um grande cantor, um grande pregador, antes de você ser um grande pastor, Ele já te amava. E essa palavra aqui, o que o apóstolo, o discípulo João está dizendo, é que nós não temos motivos para duvidar, porque Ele nos amou quando nós não tínhamos nada para oferecer para Ele. É isso que Ele está dizendo. E se você foi alvo desse amor, se eu fui alvo desse amor, por que eu continuo duvidando? Porque há medo no meu coração. Tem um desses versículos aqui que ele diz assim: pequenino rebanho, rebanhozinho do papai, não tema. Porque o vosso Pai Celestial agrada-se de dar a vocês o seu reino. Nós somos esse pequenino rebanho do Senhor. Lança fora. O que fazer? Depois de tudo que eu disse, né? Aprenda com os discípulos. Em primeiro lugar, não embarque só. Você tem uma congregação aqui que está com você. Igreja é isso aqui. Eu estou com quase 3 meses aqui em Calgary. Se eu passei um dia só na minha casa, foi por escolha minha. Vou repetir. Se eu passei um dia só dentro da minha casa, foi por escolha minha, porque eu estava, entre aspas, querendo ficar só. Porque os irmãos não me deixam em paz. No dia que eu cheguei, recebi flor, bolo, outro bolo. Cadê o bolo, Raquel? Raquel não falha com o bolo. Recebi flor, recebi bolo, recebi cadeira, recebi mesa, foram deixar lá em casa, eu tenho até que devolver a mesa do irmão. Era cadeira, era mesa, era banco, era flor, era jarro, era vaso, era, não sei, era bolo, era tanta visita, era tanta gente, e o povo não tinha onde sentar, e todo mundo em pé. E eu digo, senta, puxa a cadeira e senta no chão, irmão. É tanto churrasco, é tanto café da manhã, é tanto almoço, é tanta coisa, é tanta amizade, é tanto amor, é tanto apoio, é tanto carinho, é tanta dedicação. Os discípulos não estavam sós. Tanto é que o nome era discípulos, não era discípulo. Isso é igreja. Um dia desse, Josué me contava uma história interessante. Estava me explicando potência, né? Ele disse: pai, você sabia que 2 elevado a 64 é Josué? Dá um número infinito. Puxa vida. Aí eu disse: filho, se tu elevar a 1, vai ser sempre 2. Não vai deixar nunca de ser 2. Se eu levar qualquer coisa ao X, qualquer número a 1, vai ser sempre 1. Vai ser sempre um número, né? O número. Se tu continuar isolado, tu vai ser sempre você. Mas se você se elevar a 2, irmão, e multiplicar na segunda potência, começa, meu amigo, a multiplicar aí vezes. E aonde você chegar, nessa terra, nesse planeta, você pode ter certeza que você tem uma família. E essa família se chama eclésia, igreja. Os discípulos não foram bobos, eles embarcaram, tinham um problema, tinham uns seismos, mas eles não estavam sozinhos, eles estavam unidos. Segunda coisa, aprenda com eles. Apesar do medo, soltaram as amarras do coração e foram lá acordar Jesus. Eu já descrevi o medo aqui. Talvez você não ache que você esteja vivendo com medo, mas você não está produzindo. Então, se você não está produzindo, é um indício. Acorde Jesus na sua vida. Chame Ele, clame Ele. Senhor, eu não me aceito assim. Estéril. Improdutivo. Senhor, eu não
posso aceitar a minha vida desse jeito. O que eu vou apresentar para ti quando eu me encontrar contigo? Você é crente? Confessa Jesus como Senhor? Viva como tal. Terceiro e último ponto. Deixaram o Senhor agir em favor deles. E diz a Bíblia que eles se maravilharam. Deixa Deus agir na tua vida e você vai se maravilhar. Deixa Deus fazer através de você e em você e com você, e você vai se maravilhar, porque Ele só faz coisas grandes. Esse é o Deus da Bíblia. Sabe qual é o meu problema? É porque é meu. Para encerrar, tinha uma propaganda que eu assisti quando era menino, daquele negócio do AA, né? Alcoólicos Anônimos, né? Dizia assim: se o seu problema é beber, o problema é seu. Mas, se o seu problema é parar de beber, o problema é nosso. O nosso problema é que o problema é meu. Mas se o seu problema for compartilhado com o Senhor, meu irmão, ninguém te segura. Ninguém te segura. Para a glória de Deus. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Queria chamar aqui meu pianista predileto. Cadê o outro aqui? Esse aqui também toca muito. Rapaz, é só gente forte aqui. Eu queria fazer um desafio para você que está aqui nessa noite. Você vai dizer para mim: pastor, você não sabe o que eu estou passando. Você também não sabe o que eu estou passando. Eu já passei umas 2 barras já, só, calado. Mas num dos momentos mais, assim, confusos da minha vida, que foi a minha adolescência, eu encontrei Jesus. E Ele trocou o medo que eu tinha por uma fé irresistível. A fé nele. E eu posso dizer uma coisa para você, pela minha experiência. Fez uma diferença para mim. Que eu posso te dizer com todas as palavras: se não fosse o Senhor, eu que eu diga. Eu não sei quais são os medos que você tem enfrentado. Eu não sei quais são as lutas que você tem passado, que tem tornado você estéril, improdutivo para Deus. Talvez você tenha medo de perdoar aquela pessoa que ofendeu você. Talvez você tenha medo de abrir mão, porque o seu orgulho, a sua autoimagem, o que vão dizer de você? O que minha família vai dizer se eu perdoar esse marido? O que minha família vai dizer se eu perdoar essa mulher que me traiu? O que essa família vai dizer se eu aceitar de volta? O que essa família vai dizer se eu abrir mão dessa conta aqui, dessa dívida, por testemunho, por amor a Deus? Vão me chamar de doido, de abestado, de idiota, de alguém que não pensa, que não raciocina. E onde fica meu ego? Onde fica meu orgulho? É o medo. Talvez você chegou aqui nessa noite e você sente no seu coração um desejo de aceitar Jesus, de entregar a tua vida para Ele, de viver com Ele, mas você tem medo porque o testemunho das pessoas que conviviam com você e confessavam a Jesus colocaram em você um medo. E você acha que não vale a pena servir a Deus porque você viu um mau testemunho em alguém e você tem medo de ser igual.
Talvez você chegou aqui nessa noite e você tem desejo sim de ter uma vida de comunhão com o Senhor, mas você tem medo de assumir o compromisso e ter que abandonar coisas que você vive, que você faz, que você pensa. Pura ilusão. Sabe por quê? Porque muito das coisas que você acha que é livre para fazer, você nem faz, você nem vive. O que é que vão dizer de você? O que é que vão pensar de você por você ser agora um crente? Você tem medo. Mas nessa noite eu quero te fazer o convite que um dia fizeram para mim há 25 anos atrás. Troca o teu medo pela minha fé. A fé em mim. A fé e o amor que lança fora todo o medo. A fé nele. A fé dele. Troca. E eu vou dar para você o meu testemunho. Foi a principal escolha que eu fiz na minha vida. Às vezes a gente fala de Jesus assim, é o único caminho, como se fosse, pai, tu está morrendo. Eu acredito, realmente é o único caminho. Mas não é só o único, é o único e é o melhor. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. Abandona teu medo e pega a fé. E o mais ele fará. Você chegou aqui nessa noite e você decide entregar a tua vida, a tua confiança na mão do Senhor. Eu queria só que você desse um aceno assim, ó, levantasse tua mãozinha assim, eu quero orar por você. Tem alguém aqui desse lado que quer entregar a tua vida para Jesus? Levanta a mão assim, eu quero orar, ó. Bem ali atrás tem um rapaz, a família ali. Aqui no meio tem alguém que quer dizer, Senhor, eu entrego a minha vida, coloco a minha confiança em Ti. Levanta a tua mão assim, eu quero orar por você. Tem alguém? Levante a mão assim. Aqui do meu lado direito. Deus está falando contigo. Deus já falou contigo muitas vezes. Levanta a tua mãozinha assim, ó, eu quero orar por você. Tenha medo não. O Deus da Bíblia não cobra teu sangue. O Deus da Bíblia não te mete opressão. O Deus da Bíblia não te faz careta, nunca. Ele é manso, Ele é humilde, Ele é amável. O Deus da Bíblia é lindo. O Deus da Bíblia é adorável. Não deixa passar essa oportunidade que o Senhor quer te dar. Levanta a tua mão, eu quero orar por você. Você que quer entregar a tua vida para Jesus. Levanta a mão. Não tenha medo. Entrega o teu caminho para Ele, confia, e o mais Ele vai fazer. E Ele faz porque Ele tem poder para fazer. Ele pode fazer renascer teus sonhos, Ele pode fazer renascer tua esperança. Levanta a tua mão, eu quero orar por você. Onde está você que quer entregar a tua vida para Jesus? Agora eu quero fazer um apelo para a igreja. Você, meu irmão, minha irmã, que tem vivido atormentado, que tem vivido sem confiança na vida, sem confiança em você, sem confiança nos outros. Você que de tudo desconfia. Talvez você tenha motivo, foi pisado, foi traído, foi machucado, foi roubado. Deus não quer isso para você, meu irmão. Jesus, o sacrifício que Ele fez na cruz, não merece isso, porque Ele é suficiente para te livrar de tudo isso. E você quer dizer nessa noite, Senhor, eu quero trocar o medo, o fantasma que me persegue, pela fé, a fé autêntica, a fé viva, a fé que ama, a fé que se envolve, a fé que trabalha, a fé que serve, a fé que se doa. Eu vou fazer isso, Senhor. Eu vou fazer isso. Por mim eu não posso. O mundo é mau. O inimigo é forte.
mas o Senhor é maior. E você quer dizer: Senhor, eu vou tomar uma atitude de fé e vou mudar a minha vida de relacionamento contigo. Aonde está você que quer fazer essa oração comigo? Se você quiser orar, eu vou orar. Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui na frente. E nós vamos orar por você. Eu não vou demorar. Faça como aquele homem da mão ressequida fez. Jesus chamou aquele homem e disse: vem para o meio. E ele, saindo do seu lugar, foi, não se deixou levar pelo engano do inimigo, pela mentira do inimigo. E ele saiu de lá curado, diz a Bíblia, saiu de lá com a sua mão restaurada, com a sua vida refeita. E às vezes a gente fica cultivando com vergonha: puxa vida, mas o que vão pensar de mim? Puxa vida, mas eu sou um pastor. Puxa vida, mas eu sou um presbítero. Puxa vida, mas eu sou um líder. Puxa vida. E é tanto puxa vida, puxa vida, puxa vida, e as coisas vão passando e a gente fica querendo se enganar, como se o Espírito Santo não estivesse falando com a gente. Ele falou comigo, meu irmão. Aí eu te pergunto uma coisa: você tem medo de ser livre? Você tem medo de ser curado? Dê um passo de fé. Vem aqui na frente, nós vamos orar. Eu vou encerrar aqui o apelo e vou orar. Tenha vergonha não. Aqui nós estamos no mesmo barco. A tempestade que bate de um lado, bate também do outro lado, ela é a mesma. Todo mundo tem problema, irmão. Vocês que aceitaram Jesus, que entregaram sua vida a Jesus, vem aqui também. Nós queremos orar juntos, como família, como corpo. Nós somos um corpo, irmão. Somos uma igreja, somos um povo. Somos uma nação, uma raça que foi eleita, que foi escolhida. Eu queria que ninguém tivesse só abraçados assim, né? E você que está aí agora, você vai interceder pelos irmãos que estão aqui. Você que tem vivido na fé. Você que tem vivido na presença de Deus. Agora é a hora de você exercitar a sua fé e se unir com os irmãos aqui na frente em oração. Faça isso agora em nome de Jesus. Senhor, Tu és Deus de grande graça. Tu és Deus de grande graça, de infinito poder. E Tu és Deus de insondável misericórdia. Deus, como Tu és maravilhoso. Nós queremos Te louvar, Senhor. Oh, aleluia. Tu és tremendo, meu Deus, nosso Deus. Porque Tu és um Deus, apesar de tão poderoso, de tão grande, de tão majestoso, a Tua palavra nos diz que o Senhor se inclina das alturas só para ouvir a minha voz. E eu posso falar contigo, Senhor, como quem fala a um amigo, a um companheiro em um caminho, como quem anda junto. Oh, meu Deus. Por que tantas vezes eu deixo o medo tomar conta do meu coração, Senhor? As tempestades, as dificuldades, os problemas, as lutas, os ataques. Mas nós queremos fazer como essa canção que está sendo tocada aqui. Te coroar no nosso coração. Porque Tu és o único. Glorifica o Teu nome através do Teu povo, Senhor. Nos faz produtivos a 100, a 1000, a 1 milhão por um.
Porque se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, não temer, se a timidez for lançada fora e a coragem crescer dentro de nós, nós vamos nos tornar tão produtivos, tão relevantes, Senhor, que o nosso nome que está escrito no livro da vida não vai ficar mais sozinho ali no livro da vida, mas debaixo da nossa genealogia que o Senhor está escrevendo, da nossa árvore espiritual, vão ter nomes e nomes e nomes, e famílias e famílias, e pessoas e pessoas e pessoas que o Senhor quer salvar através de nós. Tira de nós todo esse espírito, Senhor, de medo, de autocomiseração, esse espírito, Senhor, de encolher a mão, esse espírito de não querer falar, esse espírito, Senhor, de não querer doar, esse espírito, Senhor, de não ter coragem de fazer, esse espírito de não ter coragem de ir. Tira de nós essa timidez, essa vergonha que nos aprisiona e nos mata, Senhor. Faz assim. Essa é a nossa oração. Se nós estamos aqui juntos, Senhor, é porque nós confiamos. Esse é o desejo do nosso coração. Faz essa obra em nome de Jesus, é o que nós queremos te pedir. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu queria chamar aqui a Thalita, que ela cantasse essa música que está sendo tocada ali agora. Você pode voltar para o seu lugar. Enquanto a gente canta, eu queria que você abraçasse alguém. Mas abrace com amor. Deixa fluir do teu coração esse amor, essa força, esse poder que vem do alto. Vamos cantar? Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Cante com força. Então, diga para ele: usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Diga para ele: usa-me. Como um farol, que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me. Deixa o Senhor quebrantar o teu coração. Transforma-me. Pede para o Senhor te transformar. Pede para o Senhor mudar a tua vida. Enche-me. Pede para Ele te encher e Ele vai te encher, porque Ele é fiel. Usa-me, Senhor, como um farol. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Usa a nossa vida, Deus. Usa a nossa vida em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe.
Que Ele guarde você, guarde sua casa, sua família, guarde seu coração, que você encontre nele a fonte inesgotável da fé, da esperança, e que o medo não tenha mais história na sua vida. Essa é a minha oração por você durante toda essa semana, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe.